de coisa boa, bora falar do declínio dos Estados Unidos. Porque sim, as últimas previsões são tenebrosas para os Estados Unidos, apesar de eu achar que o Trump está apostando nisso. As últimas análises subiu para 69% a chance dos Estados Unidos entrar numa recessão brabíssima por causa da guerra das tarifas. Apesar de que eu acho, e já falei isso aqui, que o objetivo do Trump na guerra das tarifas é criar sim um colapso econômico, praticamente fazer um reset, como ele já falou esse termo, na economia mundial, e para isso vai afundar um pouco os Estados Unidos, para com isso afundar o resto do mundo, consequentemente afundar a China, e nesse processo de recuperação os Estados Unidos se transformar na potência de novo. É um plano perigoso, é um plano que pode não dar certo e tem muita chance de não dar certo, porque a China não depende tanto do mercado internacional. É claro que ela depende, mas ela não depende a ponto de quebrar. O mercado interno chinês segura bem numa situação de recessão americana. Além disso, ainda tem a questão dos acordos da China com o sul global. E aí, tem uma outra questão que o Trump tá muito irritado. No início eu tava achando que era jogo de cena, sabe? A história do que o Trump estaria muito aborrecido com a Rússia. Porém, agora, tudo indica que não é um jogo de cena. Ele tá argumentando de que ele estaria irritado porque a Rússia não estaria ajudando, auxiliando num acordo de paz para acabar com a guerra da Ucrânia. E aí, há inclusive boatos internos do governo americano que eles estão organizando uma espécie de sanção contra a Rússia. Vão mexer em alguma coisa para dar sanção. Lembrando que a Rússia não recebeu nenhuma tarifa, tá? Na guerra das tarifas. Mas eu pessoalmente acho que a questão não é a guerra da Ucrânia. A irritação do Trump não é necessariamente a questão do acordo de paz. Minha questão é a seguinte: o Trump, quando resolveu acabar com a guerra da Ucrânia, ele tem dois objetivos. Primeiro, que ele queria acabar com essa guerra na Europa, que estava comendo muito dinheiro dos Estados Unidos, porque ele quer focar no Oriente Médio. E a segunda questão é que se ele auxiliasse a Rússia no fim da guerra da Ucrânia e a Rússia saindo numa situação melhor, tanto que no acordo lá de paz a Crimeia fica definitivamente com a Rússia, na cabeça do Trump, se afastaria da China. Isso atrapalharia os laços e, consequentemente, quebraria o BRICS e toda essa ascensão do sul global. Última semana, a Rússia e a China se deram as mãos e estão os melhores amigos do parquinho, com direito a pronunciamento do Ministério das Relações Exteriores da China e do Lavrov, Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Inclusive tem aqui o pronunciamento. Em todos os pronunciamentos, apesar de eles não terem citado o nome Trump, eles citaram assim: precisamos vencer o unilateralismo, o multilateralismo versus o unilateralismo. Vivemos um momento crucial. Traduzindo, ninguém falou o nome Trump, né? Mas é Trump. E eu acho que isso aí botou o alerta amarelo no Trump, tipo, não vou conseguir afastar a Rússia da China como eu queria, porque esse é o objetivo. O objetivo dele, assim, era uma estratégia assim: vou ajudar a Rússia a acabar com a guerra da Ucrânia, diminuo a sangria aqui nos Estados Unidos e foco no Oriente Médio, e, consequentemente, eu trago a Rússia de novo para mim. Obviamente, essa estratégia, tudo indica que flopou, porque a verdade é que o Putin, ele é Rússia, né? O Putin, ele é Rússia. Ele vai fazer sempre o que é melhor para ele e para a Rússia. Então, para ele, nesse momento, manter uma ótima relação com a China é o melhor. Isso não inviabiliza ele ter uma boa relação com os Estados Unidos, e ele tá fazendo isso, ele tá nos dois lados. Só que o Trump não quer que o Putin tenha uma boa relação com a China. O Trump não quer que a Rússia seja uma das lideranças desse novo mundo multipolar. Mas o mundo multipolar é uma das bandeiras dos últimos anos do próprio Putin. O fato é que o papo de bastidor é que os Estados Unidos devem começar a pressionar a Rússia. Vamos ver como vai ficar assim isso, porque a situação do Trump nos Estados Unidos não está nada boa. Ele está com uma aprovação baixa, a maioria dos americanos estão vendo ele como um ditador, como eu avisei lá quando ele antes de tomar posse, pelas políticas extremamente antipáticas dele. E ele está literalmente dividindo o mundo, assim. Ele criou uma nova guerra invisível, que é a guerra tarifária.